Bom, vamos lá. O meu demorou aqui para abrir, porque na verdade ele faz todo o processo do sistema, né? Como é a primeira vez, ele compila tudo. Mas vamos lá. Demorou pra caramba aqui o meu. Eu vou colocar aqui a senha, né? Que eu tenho salvo aqui do sistema. Eu sei que esse sistema não tem nada a ver com o que eu apresentei no vídeo anterior, na playlist, mas é a mesma coisa, vocês vão dar segmento dali, tá? Autenticou aqui, vou entrar, vai carregar o meu projeto. Beleza. Eu gerei esse botão aqui para abrir relatório. Cliquei nele, acabei de clicar, vamos ver, deixa eu conferir. Cliquei. Observe que ele abriu o meu relatório, tá aqui, ó, FRM, Amaro, né? Abriu aqui, faz nada, se eu digitar aqui, ó, não acontece nada, né? Acontece nada. Porque só fui mostrar aqui para abrir. Você vê que a origem aqui não está especificada, exatamente o que eu quero mostrar. Então vamos lá, vou fechar tudo isso aqui e vamos dar continuidade. Beleza. Para que esse relatório puxe esses dados aqui, ó, não tem nada aqui ainda, né? Mas já tem dados aqui, né? Se isso aqui for aberto de amostra, tá? Mas ele vai ser exibido que período? Eu vou determinar através daqui, não através daqui, né? E sim através daqui. Lembra? Vocês vêm aqui nessa setinha, ó, clica aqui, ó, e vem aqui. Não adianta vir aqui porque ele não tem aqui, o Amaro não está aqui, né? Perdão. Você vem aqui, ó. Cadê o relatório? Eita, já deu erro aqui, ó. Aqui, ó. Amaro, tá vendo? Não, deu aqui o Amaro, tá vendo? Porque esse aqui, ó, esse aqui, réu Amaro, é exatamente, deu erro não, ele tá aqui no começo, tá? Porque eu imaginei que ele seria o último, mas não, nesse caso ele aparece por ordem alfabética, é o que tá aparecendo aqui. Essa lista aqui é exatamente isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, gosto de mostrar para a pessoa não ficar perdida. É isso aqui, ó. RA, R Amaro, R checklist, tá? Então, quando eu clicar aqui, eu vou até deixar isso aqui, ó. Deixa ele aqui fixo, tá? Então, quando eu clicar aqui nessa setinha, e eu já tomei um susto, porque esse relatório, o report view, dá muito erro. Se for fugir um pouquinho da ordem, eu tenho que apagar tudo que eu mostrei do início do vídeo e fazer tudo. Criar esse formulário, criar o dataset, criar o formulário em si, que é esse aqui, né? Enfim, vamos lá. Então, aqui essa ordem aqui, ó, é exatamente essa ordem aqui. Eu tinha tomado um susto. Então, vamos lá. Escolha o Amaro, aí sim tem que aparecer isso. Eu vou clicar aqui, ó, Source Data Source, tá vendo? Choose Data Source. Então, cliquei aqui, ótimo. Aí ele vai dizer que não tem nenhuma para esse dataset Amaro. Quem é um dataset Amaro? Ó, é o que está lá dentro, tá bom? Vou clicar aqui, ó, beleza. Mesma coisa, sempre outra fonte de dados, o DataCell, que é esse aqui, ó, tá aqui dentro ele. Agora que eu vou buscar, ele, aí sim que ele vem lá pro final, ó, tá? Foi isso que eu meu susto. Então aqui no final, esse Amaro tá aqui dentro, tá? Ele tá aqui dentro, ó. Então aqui eu vou buscar de onde? De lá. Porque a impressão que dá é que isso aqui que está sendo feito aqui vai ser puxado daqui, né, desse relatório. E não. Então vou dar logo um OK aqui, ó. Observe que ele adicionou aqui, ó. O meu o hotel dataset, que é esse aqui, tá bom? Ó, esse aqui é esse aqui, tá? É toda essa estrutura aqui, tá bom? Esse aqui, ó, o Amaro Print Source é as informações que estão. E o Amaro Data Adapter, o Table Adapter, é exatamente esse aqui agora, o que está aqui dentro. Que é esse que a gente criou aqui. Que é esse aqui, ó. Amaro Table Adapter, tá vendo? Então, por quê? Porque aqui que tem os parâmetros, ó, de inicial, final e hóspede. Assim como os outros não tem, mas é sempre esse nome aqui, tá bom? Então, uma vez dito isso, eu vou fechar isso aqui. Ele pede para salvar, porque eu só arrastei isso aqui, ó. Ele já pede para salvar a alteração, tá vendo? Então, vou lá. Vou fechar aqui, que eu queria mostrar isso, essa referência, né? Vou fechar. Agora, o que acontece aqui agora? Acontece que ele tem que me liberar minha tela, mas vamos lá, deixa eu ver se eu fechei agora. Então, voltando lá, né, não é aqui, aqui está pronto, aqui já está pronto por enquanto, é aqui. Então, eu já liguei, quando eu liguei ele aqui, ó, tá? Eu liguei ele aqui, tá tudo certinho, e essa ordem que eu peço que vocês façam, porque se ele fizer nessa ordem, já deu muito problema para mim, assim como eu disse nos vídeos anteriores. Aí aqui agora, tem meu Hotel Dataset, que eu mostrei ali agora há pouco, que eu fechei. Tem o Amaro Print Source, que é as informações que vai estar aqui. E o Amaro Table Adapter, que eu acabei de mostrar. O que é que eu faço aqui agora? Vou dar um duplo clique aqui, para ele gerar as chamadas do meu Table Adapter, tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui agora? O nome desse Report View, aqui propriedade, é Report View 1. Beleza, vou dar um duplo clique, vamos ver. Aqui agora, ele gera aqui, ó, o meu report view, que é esse, deixa eu arrastar para cá, que é esse componente aqui, tá aqui. Tá aqui. Só que aqui ele devia gerar a chamada, exatamente essa chamada aqui, ó. Eles deviam gerar essas duas chamadas.
Nos vídeos anteriores, eu mostrei e ele estava chamando direitinho, estava pegando as referências, tudo e mostrou lá. Beleza, se você dá um duplo clique aqui, né? Que é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Clicar aqui, propriedade, evento, load, ou seja, no carregamento, tá vendo? Se ele não aparecer, e vocês vão lembrar que eu vou mostrar agora, eu vou abrir aqui meu projeto, quer ver? Deixa eu abrir meu projeto aqui. Baseado nesse aqui, ó. Vou abrir baseado no lembra do Move hóspede que eu fiz? Aqui, ó. Pera aí. Foi baseado nesse aqui que eu fiz, né? Vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Vou dar um duplo clique nele. Vou abrir ele também. Então, observe. Vou dar um duplo clique aqui no Load para mostrar que ele puxa quem, ó? O Hotel Dataset e o Table Adapter. Tá bom? Esse aqui é mais uma tabela que eu puxo. Abstrai esses dois aqui, tá? Vamos trabalhar só nesses três aqui, ó. Esse aqui é mais uma tabela que eu puxo de lá. Então aqui agora, quando eu dou um duplo clique aqui, que é o evento load dele, e no load dele eu faço um método para buscar, mas aqui devia aparecer isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Não todos. Por que não todos? Porque, sim, todos, menos esse aqui, ó. Tá? Porque esse aqui é referente à empresa. É isso aqui, ó. Eu não quero, não tá no nosso exemplo. Mas esse aqui, ó, esses aqui, ó, todos esses aqui, ó, todos esses deviam ter aparecido lá. Ora, ele coloca isso aqui pra gente, não do jeito que tá aqui, mas ele chama. Às vezes, quando tem parâmetro, ele não chama. O que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou copiar, olha só, vou copiar aqui, ó, só não vou pegar o meu report view, só não vou pegar o meu report view, tá bom? Vou copiar aqui, ó. Copiei, tá? Copiei já. Vou voltar aqui no meu relatório. Vou dar um duplo clique e eu vou colar aqui. Só que em vez de colar aqui, o que eu vou fazer? Lembra que esses dois últimos aqui, ó. Esses dois últimos aqui, ó, essas duas chaves últimas aqui, ó. É o fim do sistema, tá? Desse formulário. Eu vou colar aqui, mas eu vou chamar eu vou criar um método, a palavra não queria sair, um método chamado buscar. Ou seja, mostrar, buscar, exibir, enfim, não interessa qual o nome que eu dou. Esse método aqui, eu vou usar ele para quê? Para em vez de eu colocar aqui dentro do load, em vez de eu colocar aqui, ó, podia colocar aqui, eu vou colocar só para mostrar, eu podia colocar aqui simplesmente, tranquilo. E quando eu abrir o formulário, quando é que ele abre? Quando eu clico lá naquele botão relatório, ele abre esse form aqui do Amaro, ele abre isso aqui. Então, o que acontece? Em vez de eu jogar aqui direto no load, que é o método de carregamento, eu jogo tudo isso aqui, ó, vou recortar mesmo, tá? Vou recortar e jogo em buscar, tá? Por quê? Porque aqui agora eu chamo buscar aqui, ó. Isso é uma forma que eu tenho de organizar só para ficar igual ao outro, tá? Porque se vocês olharem o código do outro, vocês vão entender melhor, tá bom? Pronto, chamei esse método. O que esse método faz? Ele faz exatamente o que está aqui dentro, que é isso aqui, beleza? Então é o seguinte, vamos continuar aqui. Vamos ler isso aqui, tá? Ok, vamos lá. Eu vou pegar essa linha de baixo, ó, vou dar o Enter aqui, ó, e vou explicar exatamente para vocês o que está acontecendo aqui. Bom, essa linha de baixo aqui, vamos acompanhar ela aqui. O que ela está dizendo aqui, ó? This, ou seja, este, quem é este? Este aqui, este formulário aqui, este, né? This, né? Este, Move Hospit Table Adapter, existe aqui embaixo? Não, existe o Amaro Table Adapter, ó, então beleza, então eu vou fazer o que, ó? This. Eu vou lembrar disso? Nem eu lembro. Eu sempre vou lá no meus códigos, lá nos meus relatórios prontos, porque penei para achar, na hora que eu consigo tirar dúvida, não consigo montar, pronto, esse código vira, né? Vem salvo lá para eu nunca mais esquecer, beleza? Eu tenho a tabela Move Hospit Table Adapter, não, eu tenho um Amaro Table Adapter, então eu começo, ó, Amaro, esqueci o nome, volta lá e lembra, Table Adapter, esse aqui, ó, tá? É exatamente em cima. Ponto. Se vocês lembrarem na hora de olhar o dataset, ele gerou o chamado fio. Como é que eu vou lembrar? Não precisa lembrar. Estou dizendo a você. E aí, ó, essa aqui é a estrutura final do Amaro Table Adapter. Se você olhar, ó, fecha com ponto e vírgula no final. E eu comento meu código, ó. Aqui são 3 parâmetros, data inicial, data final e txt nome. Eu ainda coloco lá para eu não esquecer, tá bom? Beleza? Vamos lá. O que é que eu venho aqui em fio? Assinatura aqui são 3 assinaturas aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Se você ler aqui, ó, né? O dataset, data inicial, data final e uma string chamado hóspede. Isso que ele já captou de lá, tá? Então vamos lá. Primeiro é o this, meu dataset que eu fechei,
que é o hotel dataset, o seu é aula, o seu tem aula aí, né? Eu coloco vírgula, então o meu primeiro parâmetro já foi, beleza? Vai continuar dando erro, porque são 3 que ele exige ali, tá bom? Qual é o próximo? Bom, o próximo vai ser o meu DT inicial. Só que como é o nome desse meu DT inicial? Aqui chama isso aqui, ó. Aqui chama DT inicial, né? Como é que ele chama aqui, ó? Eu venho aqui, ó. Como é que esse aqui eu vou chamar? Eu podia ser qualquer um inicial, mas é conveniente que ele seja inicial. Qual é o nome dele? Então eu chego aqui nas propriedades, ó, e vejo o nome dele. Tá DateTime Pix 1. Deixa eu renomear isso aqui. Eu vou colocar DT inicial. Podia ser qualquer nome, tá bom? Então aqui agora, o que eu tenho que chegar aqui agora é chamar ele, ó. Chamar esse componente, assim como esse e esse. Ah, mas não está na ordem, não interessa. O importante é que ele existe aqui dentro desse formulário. Tá bom? Então, qual é o nome do meu DT inicial? O meu DT, eu chamei ele de DT inicial, tá aqui. Então, eu vou voltar no código aqui, ó. E eu chamei de DT inicial, o texto dele, tá? Qual é o nome do outro? Eu vou copiar aqui, ó. Eu vou chamar ele de DT final. Só isso, vou chamar de DT final aqui, ó. Por que eu estou chamando ele por esse nome? Porque até o meu código já tem. Ou eu podia chegar aqui, ó. Copiar esse nome aqui, ó. Ó, vou copiar esse nome aqui, tá? Olha só, vou copiar esse nome aqui. E jogar aqui, ó. Ele vai parar de dar erro do mesmo jeito, ó. Porque esse componente existe, tá vendo? Só que eu não quero. Eu quero para ficar, até para poder me ajudar, eu quero da seguinte forma, DT final, tá? Eu vou chamar o componente DT final, porque isso me ajuda na hora de fazer uma manutenção, né? Na hora de estar verificando algum erro, de replicar as minhas informações, na hora de fazer manutenção do meu sistema, isso me ajuda. É conveniente chamar DT final e DT inicial. E esse aqui é o TXT nome, é a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui, qual é o nome desse aqui, ó? Propriedade, TXT, box, tá feio, TXT nome, só isso. Então, a partir daqui agora, eu já tenho aqui agora os meus 3 componentes que eu tenho lá em cima. Ah, perdão. E sem contar que eu fiz aqui em cima, né? Ó. Eu fiz aqui em cima, né? Mas tudo bem, serviu para explicação. Eu vou fazer aqui embaixo agora. Beleza? Então, recapitulando. Criei aqui o meu... Vai servir para até fixar mais. Então, this Amaro Adapter Table Adapter. Quem é o Amaro Table Adapter? Que está lá no meu dataset, né? Ponto fio. Quem são os campos? São esses 3 parâmetros aqui, ó. O TXT nome, DT inicial, DT final. Beleza. Como é que eu faço aqui? Primeiro eu chamo a minha base, que é o banco de dados, que nesse caso é o Hotel Dataset, vírgula, o meu DT inicial, né? O meu DT inicial, vírgula, eu vou deixar assim por enquanto para explicar, DT final, vírgula, e meu TXT nome. Vou deixar assim só para explicar, beleza? São esses 3 parâmetros aqui. Por que está dando erro? Porque são assim, ó. Mas eu vou explicar que tem que converter a data, porque o que vai aparecer aqui dentro são apenas informações, texto, a propriedade, o valor dele, ó. E o valor dele é valor text, né? É valor texto. Eu preciso trazer o formato de data. Então, na próxima aula, eu vou explicar aqui exatamente convertendo, ó. Eu preciso converter o que está digitado lá, que vem no formato data. Porque aqui no design do formulário, ele vai pedir o quê? Data. Lembra? Vai pedir data, beleza? Então na próxima aula a gente vê isso aí.